Olá amigos, muito boa tarde. Aqui quem fala é o Eduardo Popovici da HTBRAS Cursos. Tudo bem com vocês? Bom pessoal, este vídeo ele demonstra em especial como funciona um comando chamado sysprep. Bom, notem que eu estou aqui no VMware, poderia ter montado as máquinas virtuais também no Hyper-V, porém decidi optar por essa ferramenta, essa solução em especial. O que acontece? Em algum momento você pode clonar a máquina virtual para economizar tempo e recursos do sistema. Então, olha que interessante. Nós temos uma máquina virtual, você clica com o botão daí direito em cima dela, vamos até Manager e nós temos aqui o clone. Tá? Quando você clona a máquina virtual, ela leva todas as características dessa máquina virtual para uma clonagem, para uma cópia. Tá? Inclusive o ID dela. Deixa eu clicar no alterar e nós vamos simular um problema. Olha que interessante. A primeira máquina virtual é a máquina matriz, tá? Todas as demais foram clonadas a partir dela. Então foi alterado o nome, endereçamento IP, tudo é diferente, porém tem um item em especial. Vamos colocar aqui o HTBRAS local e notem que será apresentado um erro, tá? Vamos pegar essa máquina e adicioná-la ao domínio. Vamos colocar aqui assim, 1, 2, 3, muda cifrão. E esse erro ele está direcionado ao SID da máquina. Isso significa que mesmo com que todas as informações alteradas, o ID daquela máquina virtual, a essência, o código principal dela não foi alterado. Então notem que haverá um erro. Veja que interessante, máquinas clonadas carregam o mesmo SID. Isso significa que no momento da clonagem, algumas informações não foram limpas, não foram eliminadas. Quando máquinas têm o mesmo SID, o mesmo número de referência, eu não consigo adicioná-las em um domínio. Vejam a mensagem que o ingresso dessa máquina virtual no domínio não foi possível porque o ID dela é idêntico ao ID da máquina onde está o domínio. Quando isso acontece, você já tem um parque de máquinas maiores ou trabalha com HDs clonados ou máquinas clonadas, é necessário executar um comando chamado sysprep. Olha que interessante, esse comando era cobrado nas provas de MCCA e MCC do Windows Server 2003. Ele também era cobrado no Windows Server 2008 e 2008 R2. E agora ele já não aparece mais com tanta frequência, pelo menos não tenho visto esse comando nas provas do MCCA e MCC do Windows Server 2012 e 2012 R2. Porém, ainda é um comando que pode ser muito útil para o ambiente de trabalho. Nós vamos trabalhar com ele agora e vamos resolver esta questão. Vamos encerrar essa caixa ou dar o OK na mensagem. Vamos dar o cancelar, cancelar. Vamos fechar o gerenciador do servidor e abrir o executar. Tá? Então segura a bandeirinha do Windows do seu teclado do lado esquerdo, com a mão direita pressiona o R e vamos abrir o executar. A nossa ideia agora, gente, é trabalhar com o sysprep como generalizador do sistema operacional. Então, nós marcaremos essa instalação e vamos deixá-la com as configurações completamente limpas, inclusive o SID dessa máquina. Para acionar o sysprep, digite o caminho completo. C:\Windows System32 sysprep sysprep.exe. Ele fará a carga da ferramenta de preparação do sistema. Isso significa que toda uma série de opções está disponível pelo nosso amigo sysprep. Nós vamos abrir o generalizar e fazer a execução dessa ferramenta. Por uma questão prática, em vez de reinicializar, eu vou manter essa máquina desligada, tá? Então vamos dar o OK. Ele inicia o processo de generalização e começa a bootar a máquina, ou melhor, no nosso caso, desligar a máquina, né? Então, vamos aguardar o processo finalizar. Prontinho, a máquina foi desligada. Então vamos ligá-la, né? Vamos dar um power on nessa máquina. Ok.
E vamos aguardar que ela suba na tela de logon, já no modo generalizado, sem nenhuma configuração aparente. Leva um certo tempo até que a máquina ligue, pessoal, pois estou usando a configuração mínima disponível nessas máquinas virtuais, tá? Então cada máquina aqui tem em média de 1 GB, que é o necessário para que eu monte os laboratórios, tanto do pessoal da faculdade, os meus alunos da faculdade, quanto os meus cursos da HTBRAS e até mesmo meus laboratórios, né? Para brincarmos para MCSA, MCSE e futuras provas que possam surgir aí pela frente. Vamos aguardar até a subida da máquina. Prontinho, as configurações são iniciadas, tá? Como se o servidor estivesse zerado, limpo, sem nada. Vamos colocar Brasil, Português Brasil, Brasil BNT, vamos dar o avançar. Ok, aceito a licença de software. Vamos colocar uma licença para o administrador, ou melhor, licença não, né, Eduardo? Uma senha. Vou EVL 123 mudar cifrão. Vamos clicar no concluir e aguardar a carga do Windows. Prontinho. Carga do Windows efetuada. Vamos logar como administrador. Então ele faz toda a parte de limpeza de configurações. Essa limpeza de configurações, gente, ela envolve desde o SID da máquina virtual ao nome da estação de trabalho, envolve a mudança do endereçamento IP, a limpeza do endereçamento IP. Vamos aguardar até que ela faça a carga do sistema. Vamos vir aqui no gerenciador de servidor e validar o que foi configurado, né? O que foi limpo na questão do sysprep. Prontinho, carga feita. Quando eu clico no servidor local, tá ali. Notem que era SRV3, ela voltou para um número aleatório, entrou como workgroup e, no caso, o endereçamento IP dela também foi removido. Tudo que era único ou chamado de unicidade do servidor foi limpo, foi eliminado. Muito rápido e muito fácil de ser utilizado. O sysprep também funciona em server core com o parâmetro /generalize. Ele faz a generalização. Olha, eu demorei para pegar essa palavra, viu? Para aprender essa palavra, difícil de falar. Generalização do servidor por completo. Tá ok? Então, se você tem um clone de um servidor e está dando probleminha na hora de subi-lo num domínio ou de integrá-lo na sua estrutura, fica a minha dica, a dica do Edu, que é rodar o generalizador, que é o sysprep /generalize. Ele não é novo, ele é cobrado desde o MCSA, MCC do Windows 2000 e ele funciona muito bem desde antigamente até os tempos atuais. Para validar que tudo deu certo, vamos alterar aqui o nome da máquina e adicioná-lo ao domínio. Vamos colocar então o nome como SRV3, que é o nome que estava anteriormente. Vamos colocar aqui o domínio. Lembrando, pessoal, quando nós colocarmos aqui o domínio, no meu caso HTBRAS local, deixa eu só clicar aqui, você não vai, né, Eduardo? HTBRAS local, ele apresenta um erro também, tá? O que acontece? O sysprep ele remove, inclusive, configurações de IP, então ele removeu o DNS, removeu o IP, removeu tudo, tá? Quando eu clico aqui, ele não consegue localizar os dados de controlador de domínio, não consegue encontrar nada dentro da rede. Vou pegar aqui, deixa ele carregar a telinha de erro. Nós temos que adicionar toda a parte de endereçamento IP, ele não conseguiu encontrar. Então, faz o seguinte, na interface de rede, abrir central de compartilhamento, vamos alterar as configurações do adaptador e fazer o preenchimento corretamente, né? Então vamos dar o IP 192.168.168.2.3, que é esse servidor. O gateway é 192.168.2.1 e o DNS 192.168.2.1. Ok, bora lá. E vamos tentar agora colocar no domínio. Reconheceu a rede, entendeu que existe uma rede. Vamos colocar como administrador
E a nossa senha 123 mudar cifrão, que é a nossa senha de laboratório. Ele finaliza as configurações, finaliza a validação dos IDs e coloca então a máquina no domínio. Prontinho, máquina no domínio, e aí nosso problema foi solucionado. Enquanto minha máquina faz o reboot, eu agradeço vocês pela presença e participação. Lembrando que este conteúdo é cobrado no MCCA do Windows Server 2012 e 2012 R2. Um grande abraço e muito sucesso a todos.